Olá, pais, responsáveis, estudantes do terceiro ano. Eu quero passar alguns comunicados para vocês e algumas questões que são específicas da nossa turma. Nessa semana 17, nós tivemos atividades remotas. No dia 31/5, que foi segunda-feira, eu encaminhei para os estudantes uma videoaula de língua portuguesa. Nessa videoaula, nós fizemos a atividade 1. Do plano de estudos que nós estamos trabalhando agora, que é da semana 17 e 18. Em matemática, nós fizemos uma aula Meet no dia 2/6. Essa aula Meet foi na quarta-feira. Trabalhamos a atividade 1, que é da semana 17, e adiantamos a atividade 2, que é referente à semana 18. Então, é uma aula Meet que foi trabalhada com os estudantes. Eu também dei print nas telas e encaminhei no grupo dos pais. História e geografia nós não trabalhamos nessa semana. História e geografia muitas vezes são atividades que se complementam e aí a gente lança junto, né, as atividades, até mescla numa disciplina só, mas a gente está trabalhando essas duas disciplinas integradas. E nós não trabalhamos nessa semana. Ciências nós também não trabalhamos, porque nós tivemos um feriado na quinta-feira. Então, para não ficar com atividades e sobrecarregar os estudantes, nós, nessa semana, decidimos não trabalhar com todas as disciplinas. Hoje, dia 4/6, nós tivemos reunião com os pais dos estudantes que terão aula presencial. Essa reunião começou às 14 horas e, na sequência, nós tivemos uma reunião com a equipe pedagógica. Então, nós, professores, coordenadora, direção, nós tivemos essa reunião, foi bem extensa. E, na sequência, eu consegui fazer a atualização do Google Classroom. Vocês lembram que vocês tentaram acessar durante essa semana e não conseguiram. Eu estava com um problema com a minha senha e foi tudo resolvido. Além disso, o próprio Google fez algumas atualizações no Meet, no Google Classroom, e isso estava causando algumas impossibilidades de acesso, ou então dificuldade para uns e facilidade para outros. A gente não entendeu muito bem o que aconteceu, mas acredito que tenha se normalizado, tá? Na semana 18, nós teremos atividades remotas com todos os estudantes. No dia 7/6, eu encaminharei a videoaula de História e Geografia. Na verdade, essa videoaula eu tinha prometido que entregaria hoje, mas vocês viram que pelas atividades, pelo número de atividades que eu tinha, eu não consegui concluir essa videoaula em tempo, tá? Então, na videoaula de segunda-feira, vai ter explicação, a resolução das atividades e a correção. Tudo no mesmo vídeo. Então, a criança que não fez a atividade, ela vai poder entrar, ter a explicação, fazer as atividades, corrigir tudo no mesmo vídeo. A criança que já fez, não tem problema nenhum. Ela vai ter a explicação, vai participar da resolução, rever o que ela escreveu, fazer a correção, tá? Dessa forma, a gente vai estar possibilitando que a criança desenvolva autonomia. Ela tentar responder, ela verificar se acertou ou se errou. Então, é bem interessante que isso aconteça também. No dia 8/6, nessa mesma perspectiva, vai ser feita uma videoaula de língua portuguesa, a atividade 2. Nessa atividade, eu gostaria que os estudantes tentassem primeiro fazer a atividade sozinhos e depois assistir a videoaula e fazer a correção, tá? Também estimulando a criança a fazer de forma autônoma essa atividade. Ela vai estar voltada ao uso do R e do RR
e acredito que algumas crianças terão mais dificuldade, outras mais facilidade, mas é interessante que elas façam a atividade por primeiro e depois assistam a videoaula, que aí eu vou estar explicando todas as regrinhas e também fazendo a correção. Na semana 18, a partir da quarta-feira, os estudantes do grupo laranja vêm para a escola. A princípio estava combinado que seria no dia 7, mas em função da suspensão das aulas presenciais, foi transferido então para o dia 9/6. Nesse dia, os estudantes terão educação física, arte e língua portuguesa. Nessa atividade de língua portuguesa, nós faremos de forma avaliativa, tá? Verificaremos como que a criança está na escrita e os estudantes que estiverem em casa farão uma atividade extra de leitura de livro online e atividade também online. Eu vou passar para vocês na quarta-feira que livro que é esse que elas vão ler e qual atividade que é essa. Na quinta-feira, dia 10/6, os estudantes terão aula de ensino religioso, matemática, será uma atividade avaliativa, e língua portuguesa, também uma atividade avaliativa. Na atividade de matemática, vai ser uma atividade presencial, eles vão fazer atividade, enfim, com alguns conteúdos já trabalhados nesse ano. E em língua portuguesa, nós faremos uma atividade de leitura, tá? Então, também na quinta-feira, os estudantes receberão o plano de ensino impresso das semanas 19 e 20 e as orientações de como proceder. Os estudantes que estão em atividades remotas, os estudantes do grupo verde e aqueles estudantes que ficarão sempre em atividades remotas, farão uma atividade no livro de língua portuguesa, páginas 108 e 109. Os pais precisam verificar se os livros estão respondidos, porque foram usados no ano passado. Se já estiverem respondidos, eu peço a ajuda de vocês para vocês apagarem ou pedirem que o estudante apague as respostas, tá? Muitas crianças têm me mandado áudio. Professora, a atividade já está pronta. Então, pais, peço a ajuda de vocês para que vocês verifiquem as atividades que já estão respondidas em todas as disciplinas, tá? E apaguem essas respostas, por favor. No dia 11, as crianças do grupo laranja não vêm para a escola, elas vão fazer atividade em casa, tá? E nós teremos aula Meet de ciências com todos os estudantes. Se por acaso algum estudante já fez atividade de ciências, também não tem problema. Ela vai receber a explicação e vai fazer a correção das atividades, junto com todos os estudantes, tá? Eu vou passar para vocês aqui agora os grupos dos estudantes, tá? Grupo verde só vai iniciar no dia 14. Grupo laranja inicia no dia 9. Então, do grupo laranja, o Edson, a Heloísa, o Jorge, Lucas, Maria Valentina, Nicolas e Gabriele, tá? No grupo verde, a Betina, a Micaela, o Vitor, a Raíssa, o Enzo, a Yasmin e o Gustavo. Eu levei em consideração aqueles pedidos que algumas famílias fizeram para que desse certo a carona, o ônibus, enfim. Tá? Se tiver alguma situação de um nome não estar constando nessa lista, eu peço que vocês entrem em contato. Eu não conferi, mas são os nomes que foram me passados, né, dos pais que vieram até a escola assinar esse termo. Se eu não me engano, isso foi no dia 26 e 27 de maio, e a partir dessa assinatura é que a lista foi montada, tá bom?
que os estudantes precisarão trazer na escola, mesmo aqueles que são do laranja ou do grupo verde? 2 lápis grafite, uma borracha, uma cola, de preferência aquela cola simples, líquida, tá? De preferência não aquela cola em bastão, um apontador com depósito, mas eu vou pedir que os lápis já venham apontados para que as crianças não precisem ir até a lixeira, não precisem jogar fora a casquinha do lápis que está no depósito, uma régua, uma tesoura pequena, um estojo com lápis de cor e daí colocar dentro do estojo, né, a borracha e os lápis grafite, o apontador, uma caixa de material dourado. As professoras me passaram que esse material dourado já foi solicitado no ano passado e é para ser usado mesmo, tá, pessoal? Identifiquem com o nome na caixinha, não precisa daí colocar o nome em cada barrinha, cubinho, claro que não, tá? Só na caixinha. Uma canetinha de destacar texto, essa canetinha é para o estudante fazer uso, também colocar dentro do estojo. A amarela ou verde, aquela canetinha que é azul ou que é rosa, ela fica muito forte, então a gente pede que seja amarela ou verde, e até mesmo para um aluno não querer pegar emprestado do outro, porque é de uma cor diferente, tá? Um pincel atômico permanente e um para quadro branco, se for possível, tá, pai? Isso aqui a gente pede como doação. Um dicionário, uma toalha limpa para o lanche. Caso vocês já tenham esse material, não precisa comprar novo, tá? Nem mesmo o lápis grafite, a borracha. Se for a cola de bastão, não precisa comprar uma nova. Segue usando aquilo que o estudante já tem, tá? Nós pedimos que a toalha para o lanche seja trocada, né, diariamente, lavada, higienizada. O dicionário, se a criança ainda não tem, a gente pede que a criança adquira, ela vai fazer uso no terceiro, no quarto e no quinto ano, tá? Ela vai seguir usando. De preferência também não aquele que é bem simplesinho, que tem poucas palavras, que é fininho, e nem aqueles dicionários ilustrados, também não, tá? Um dicionário que tenha um número bom de palavras, né? A gente não vai indicar marca, não vai indicar quantidade de palavras, mas que seja aí da possibilidade de vocês. Toalhinha limpa para o lanche diariamente, esse material aqui diariamente, o dicionário no dia das aulas de língua portuguesa, tá? Cadernos. Caderno grande quadriculado de matemática com 96 folhas, de preferência aquele que é 7x7, o tamanho do quadriculado, tá? Também não é para comprar um caderno novo, mas se for necessário comprar, aí vocês já sabem que é aquele com 96 folhas. Continuar usando, por enquanto, o caderno que o estudante já fez atividades até esse momento. Lembram que a abertura do caderno já foi encaminhada no início do ano letivo, tá? De preferência, esse caderno aqui, que seja de capa dura, se for possível, e com a margem, se for possível. Esse caderno é difícil de encontrar, tá? A gente prefere que não seja esse tipo de caderno aqui, que venha com essa linha por cima, que não tenha aquela margem direitinho do caderno, né? Existe até um outro caderno que é quadriculado, parecido com esse, mas que não tem a linha da margem. Mas, claro, gente, dentro das possibilidades, o caderno que a criança já está usando, ela continua usando. E eu também sei que esse caderno aqui é mais difícil de encontrar, tá certo? Um caderno de arte, continuar usando aquele que a criança já começou no início do ano. E aí nós vamos para o caderno de linha. O caderno de linha é o caderno grande, sem araminho, de preferência. Um caderno para cada disciplina, não aquele caderno de matérias, tá?
continuar o caderno que o estudante já fez as atividades até esse momento, só adquirir novo se seja realmente necessário. As aberturas já foram enviadas também no início do ano, junto com os livros. E aí, pode acontecer de serem 4 cadernos ou 5 cadernos. Um caderno para a língua portuguesa, outro para ensino religioso, outro para ciências e história e geografia. Pode ser um caderno para história e outro para geografia, ou pode ser um caderno só e usar para história e geografia junto, tá? Então, não tem problema se a criança já começou usando o caderno para história e geografia. Ou então, ciências, história e geografia no mesmo caderno. Não tem problema, tá? De preferência, esse caderno simples, de preferência aquele caderno que não tem adesivo, porque as crianças costumam dar adesivo para o colega. Nesse momento de pandemia, a gente não está trocando materiais, cada um usa o seu material, tá? Gostaria de pedir também que os pais identificassem principalmente o lápis, a borracha, a cola, o apontador, a régua, a tesoura, o nome nos lápis de cor, no estojo, na caixa do material dourado, na canetinha de destacar texto, no dicionário, na toalhinha para o lanche. Existem aquelas canetas que são permanentes, tanto para tecido, tá? Que é possível usar aqui na toalhinha do lanche, ou aquelas canetinhas que são permanentes, como essa do pincel atômico aqui, né? A gente chama canetinha para retroprojetor ou canetinha permanente. Dá para escrever o nome da criança na toalhinha. E também nesses materiais, na cola, na borracha, no apontador, na régua, na tesoura, nos lápis, dá para escrever o nome com essa canetinha permanente, tá? Aí nos cadernos também pode identificar com o nome da criança, que eu vou entregar para as crianças nas disciplinas de matemática, língua portuguesa, ensino religioso, ciências, história e geografia, uma etiqueta. Aliás, ensino religioso não, tá? Língua portuguesa sim, ciência sim, história sim, geografia sim, matemática sim. Uma etiqueta com o nome completo da criança e o nome da disciplina. Então, não precisam se preocupar com a etiqueta, só identifica o nome da criança se ainda não tiver, tá? Então, aqui a referência dos cadernos, como eu falei para vocês, preferencialmente esse caderno quadriculado, e evitar esse aqui, mas se a criança já tiver, não tem problema, ou se os pais não encontrarem esse caderno, pode ser esse aqui, mas de preferência esse, tá? Entrega de resultados do primeiro bimestre. Então, nós ficamos aguardando um momento para que a gente pudesse reunir os pais, mas vocês sabem que está bem difícil isso acontecer por conta do Covid. Então, decidimos que faremos uma reunião online com os pais, provavelmente no dia 25/6, que é uma sexta-feira, tá? Pedimos também que os pais, familiares, responsáveis por auxiliar os estudantes nas tarefas, que precisam de ajuda para acessar o Google Classroom, venham até a escola com o celular ou com o tablet, a coordenação auxiliará. É muito importante que os estudantes deem um retorno das atividades no Google Classroom, fica tudo identificado do estudante, quando entregou, não acontece de perder a atividade, apagar a atividade no celular da professora, sem contar que é o meio oficial da escola, tá? A Secretaria da Educação está acompanhando, então é o ideal, Google Classroom para encaminhar as atividades. Nós temos uma novidade para o terceiro ano, nós temos uma prova, antes ela era conhecida como Prova Toledo, esse ano a MERT, ela é a Avaliação Municipal de Ensino Remoto de Toledo, então é uma avaliação que vai verificar como o estudante
as questões, qual foi a questão que teve mais dificuldade pela turma, como que a turma está se desenvolvendo e se desenvolveu no ensino remoto, como que está o terceiro ano como está todos os terceiros anos da nossa escola, como que está nossa escola com relação às outras turmas. Então, é uma avaliação bem importante. Os estudantes do Grupo Verde farão essa avaliação tanto de matemática quanto de língua portuguesa entre os dias 14 e 17 do 6. Os estudantes do Grupo Laranja farão avaliação de matemática e de língua portuguesa entre os dias 21 e 24 do 6. Os estudantes do Grupo Remoto não têm a obrigatoriedade de fazer essa avaliação, mas os pais que quiserem agendar essas avaliações, entrem em contato comigo no particular, né? E nós vamos agendar essa avaliação de matemática para o dia 16 e a avaliação de língua portuguesa para o dia 23. Mas é importante agendar comigo para a gente combinar o horário, para eu saber quantas atividades eu preciso imprimir, para organizar o espaço dos estudantes, para ser no momento em que os outros estudantes estejam em outras atividades fora da sala, para eu poder acompanhar certinho essas atividades, tá? Então, é preciso agendar. As avaliações do segundo bimestre, elas começaram dia 28 do 4 e vão até o dia 9 do 7. O que é que são essas avaliações? São atividades presenciais, atividades remotas, trabalhos, devolutivas de atividades. Eu estou bem preocupada, porque eu estou percebendo que tem estudantes que não estão fazendo a devolutiva, tem estudantes que não estão enviando com regularidade as atividades, tá? E isso vai acabar prejudicando os estudantes. E também eu gostaria de dizer que eu presto conta para a escola, para a Secretaria de Educação, sobre o retorno das atividades. Então, eu vou ter um período para informar a Secretaria de Educação sobre o retorno das atividades, tá? Então, por isso, é muito importante que vocês enviem, principalmente ali no Google Classroom, todas as atividades que estão indicadas no plano de estudos, tá? Nós teremos festa junina na escola, vai ser uma festa junina diferente dos anos anteriores. Dia 3 do 7, vocês já receberam um bilhetinho no grupo dos pais. Nós teremos o conselho de classe no dia 9 do 7, e aí as férias dos estudantes já começam no dia 9, eles não vêm para a escola, e vai ficar até o dia 21 do 7, tá? Não temos ainda uma previsão de entrega dos resultados do segundo bimestre, mas provavelmente nos próximos dias a gente já vai ter uma data, ou pelo menos uma previsão, tá? O terceiro bimestre, ele começa no dia 22 do 7, logo depois que os estudantes retornam das férias, e vai até o dia 29 do 9. Então, pais, eu preciso fechar aqui as atividades dos estudantes bem antes do dia 9 do 7, tá? Eu conto com vocês para que vocês encaminhem essas atividades, todas essas atividades aqui das semanas entre semana 13 até a semana 22, conta para o preenchimento da ficha do estudante e também para eu prestar contas, né, para a escola e para a Secretaria de Educação, tá? Bem, por enquanto é isso, são essas as informações. Eu agradeço vocês que estão encaminhando as atividades, auxiliando os estudantes nas atividades, tendo a compreensão de que esse é um momento que também nós, professores, estamos sentindo dificuldades, porque todas essas informações não são colocadas assim a um tempo hábil para que a gente consiga
encaminhar tudo e o problema da internet, a falta de devolutiva das atividades, a impressão das atividades nem sempre sai a contento, tá? Queria dizer também que sempre nas sextas-feiras, o nosso grupo de professores coordenação faz uma reunião para nos informar quais são as informações que a Secretaria da Educação está passando, quais são as necessidades de retorno dos professores para a coordenação, para a Secretaria da Educação, é feito o planejamento das atividades da escola. Na sexta-feira também é o momento que os professores se reúnem para encaminhar, para verificar, para planejar as atividades. Então, eu conto com vocês para que a gente possa encontrar soluções para os nossos problemas, né? Para aquilo que vai surgindo. E mais uma vez agradeço a participação de vocês.